Olá pessoal, dando seguimento à nossa aula aí de Farmacologia 2, né, sobre noções de matemática. A gente falou um pouquinho sobre o cálculo de adição, subtração, número com vírgula, subtração, divisão com vírgula, multiplicação com a vírgula. Se você ainda não sabe toda a tabuada, corre e estuda para aprender, tá? Porque a gente não vai utilizar a calculadora para fazer cálculo matemático não, tá? E aí vocês vão ver que vai ter números que vão precisar ali ser divididos, números com vírgula para serem divididos, enfim, cuidado com isso aí. Vamos lá avançar aqui no nosso conteúdo. Eu trouxe aqui também a parte de porcentagem, né? Eu vou pular essa parte aqui, que mais na frente, que esse aqui são os exercícios, mais na frente eu trago para vocês uma outra partezinha aí da porcentagem, tá? Vamos aqui nas nossas transformações. A gente tem a transformação de gramas em miligramas. Lembrando que 1 grama, ela corresponde o quê? A 1000 miligramas. Isso aqui, professora, a gente vai ter para converter nos materiais? Vai, tá? Então, por exemplo, se 1 grama corresponde a 1000 miligramas, 1,5 gramas vai corresponder a quanto? Lembrando que é grama embaixo de gramas, miligramas abaixo de miligramas. Então, o meu resultado aqui, consequentemente, ele vai dar em miligramas. Vamos pegar a A aqui, né? 0,8 gramas. Se 1 grama eu tenho 1000 miligramas, 0,8 gramas vai ter X. E aí a gente cruza, né? X vezes 1 vai ser X e 0,8 vezes 1000 vai dar aí, vamos multiplicar para vocês entenderem, 1000, porque vocês não vão ter calculadora, vezes 0,8. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 1. 8, perdão. Multiplica aí na mão mesmo, tá? 0,00000000. E aí, vamos somar isso aqui, vai, desce 0, 8 e 0. Quantas casas tinha após a vírgula? 1. Então, vai ser, a vírgula vai vir para cá. Então, vai dar 0,800,0 o quê? Miligramas, porque são grama abaixo de grama, miligrama, consequentemente o meu resultado ele tem que dar em miligramas. Vamos lá para a porcentagem, é isso aqui que eu queria chegar. A gente tem aqui a porcentagem que ela vai ser a relação de dois valores, tá? Então, a porcentagem, ó, nada mais é que dividir um número por 100, tá? Lembrando que aqui na minha fração a gente tem o numerador e o denominador. Então, um exemplo, quando falamos que um determinado produto é 100% do estoque de um armazém, estamos dizendo que existem 60 produtos no universo, num total de 100. Então, é como se eu dissesse que eu tenho 7 partes, vou voltar aqui, 7 partes de um objeto de 100. É como se eu tivesse 8 partes aí de 100. Tá bom? Então, isso é quando a gente fala aí de porcentagem. Como que a gente calcula essa porcentagem, então? Então, para a gente obter um desconto, a gente precisa calcular, né, o lucro em uma venda, ou até mesmo para aumentar o salário ou os juros de uma conta, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de porcentagem. E aí, dentro dessa porcentagem, por exemplo, vamos supor aí um exemplo que eu trago para vocês. Carlos jogou fora 20% das 10 laranjas que ele tinha. Quantas laranjas foram para o lixo? Então, vamos lá, ele jogou 10 laranjas. 20% é a mesma coisa de 20 sobre 10, tá? 60% é a mesma coisa de 60 sobre 100. Então, voltando aqui no caso do Carlos. Carlos, ele jogou fora 20%, então 20 sobre 100. Tá? E aí ele jogou 20% das 10 laranjas que ele tinha. E aí a gente vai multiplicar por 10, tá bom? Lembrando que eu vou colocar esse número no numerador, no denominador. Ele vai acompanhar aqui o meu denominador, tá? E aí 20, e aqui embaixo a gente também coloca um 100zinho para ficar igual. Eu vou multiplicar os dois 100s? Não. No meu resultado final, eu vou manter o 100 embaixo. Eu não multiplico o denominador, eu só multiplico o numerador. E 20 vezes 10 aí vai dar o quê? 200. Dividindo esse valor, a gente vai ter um resultado final aí de 2. Então, de 20% das 10 laranjas, ele jogou 2 laranjas aí no lixo.
tá? E aí, beleza. A gente agora entra no que eu queria chegar. Aquelas regras lá são regras básicas. A gente agora entra na regra de 3, né? Que vai ser algo simples e prático aí pra gente resolver os nossos cálculos de medicação, tá? Então, um exemplo aí. Luan, ele comprou 4 coleções de DVDs por R$ 184, né? Então, a gente vai... Quais são as palavras-chave que a gente tem aqui? A coleção que ele comprou e o valor dessa coleção. E aí, a primeira coisa que vocês vão detectar quando vocês forem olhar um exercício é as palavrinhas-chave que a gente tem. Então, ele comprou as coleções e teve o valor dessas coleções. E aí, agora a gente começa montando a nossa regra de 3. Quantas coleções Luan comprou? Ele comprou 4 coleções por R$ 184, né? E aí a pergunta é, quanto que ele pagaria 7 coleções do mesmo tipo e preço? Então, se 4 coleções ele pagou 184, 7 coleções ele vai pagar X. E aí tem um raciocínio que, se eu aumentei a quantidade de coleções, consequentemente, o meu valor final aqui, ele também vai aumentar. Porque se 4 ele pagou 184, 7 ele vai pagar mais porque aumentou a quantidade de coleções. Consequentemente, vai aumentar a quantidade de valor a ser pago. E aí, feito esse esqueminha da regra de 3, a gente vai cruzar, né? Vai ficar 4 vezes x, 4x. 7 vezes 184, aí a gente vai lá no nosso papelzinho e vamos multiplicar 7 vezes 184, 56, 57, 58, 12. Contando as vírgulas, 1, 2, 1, 2, vírgula. Então, vai ficar 4x igual esse valor aqui, né? E aí, agora eu preciso pegar o x e colocar x igual 1.288, né, dividido por 4. E aí, vamos lá calcular esse valor, 1.288 dividido por 4, né? Vai dar 3, que aqui dá 12, né? Abaixo 8, 4 vezes 2. Vai dar 0, abaixo o outro 8, 22, né? E aí, como eu não vou usar esse, como isso aqui não vai, a gente não vai usar, eu vou pôr a vírgula aqui e acrescentar os 2 zeros para cá. Então, ele vai pagar aí R$ 322. A gente tá falando aqui de valores, né? Isso aqui, quando eu trago para vocês essas grandezas da regra de 3, eu falo que isso aqui vai ser o quê? Diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque se eu aumento o número de coleções, proporcional, eu vou aumentar, consequentemente, o valor que ele vai pagar pelo aumento. Como ele vai comprar um maior número de coleções, consequentemente, vai ficar mais caro, né? E aí, vamos agora para um próximo exemplo aqui. Para irmos ao supermercado, demoramos quase 40 minutos, com uma velocidade de 60 km por hora, né? Se podemos andar a 80 km por hora, em quanto tempo chegaremos? Lembra das palavras-chave? Ele anda o quê? Em minutos. E ele utiliza uma velocidade de 60 km. E aqui, então, vai ser a velocidade média dele, os 60 km por hora. Ele anda 40 minutos numa velocidade de 60 km, né? E ele quer saber se ele andar a 80 km, quanto tempo ele vai chegar. Só que qual é a questão aqui? O meu tempo, ele tá dado em minutos, só que os meus quilômetros por hora tá por hora. E aí, a gente vai fazer o quê? Montamos a nossa regra de 3 e vamos multiplicar. 60x, né, igual 40 vezes 80, vai dar... Esse cálculo aqui tá errado, viu? 8 vezes 4 dá 32, vai dar 3.200 aqui. X é igual, né, mostrando para cá, 3.200 dividido por 60. E agora que são elas. 6 vezes 6 dá 36, não vai dar.
E aí a gente usa 5. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 60 dá 300 aqui. Aí baixa 200. 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 60, 3 vezes 60 vai dar 180 aqui. E aí, 0, aqui 10 e aqui 1. 10 menos 8 dá 2, né? Vai sobrar aí 20, vai sobrar 20, né? Eu posso colocar uma vírgula aqui, acrescentar um 0 aqui e multiplicar novamente por 3, né? Que vai dar 180 e vai chegar aqui em 20, enfim, sucessivamente. Esse é o meu valor aqui, 53,3. Só que tem um problema. Esse aqui, ele quer saber por hora, e aqui o meu resultado tá em minutos, tá? Como o meu resultado tá em minutos e eu preciso saber de quilômetros por hora, o que que eu vou fazer? 1 hora vai ter o quê? 60 minutos. E 53,3 minutos, que foi o valor que nós encontramos, vai ser igual a x. E aí a gente faz esse cálculozinho, 60x, né, 60 vezes 60x, igual 53,3 aqui. X vai ser igual 53,3 dividido por 60, tá? E aí, olha só o que a gente tem, um número menor. O que a gente pode fazer? Eliminar essa vírgula daqui, tá? E aí ele vira 533. Quando a gente elimina essa vírgula, consequentemente, a gente acrescenta aqui o 0 e uma vírgula por ter eliminado essa vírgula daqui. E aí, ao invés de ficar 53,3, vai ficar 533. Para facilitar a vida de vocês, vocês também podem fazer assim. Deu 53,3 minutos. Se eu for levar para mais ou para menos, utilizando aqui esse meu valor, ele vai ficar o quê? A gente pode arredondar para 53 minutos, para não ficar um número quebrado aí. E aí, arredondando para 53, vai ficar mais fácil para vocês calcularem. Então, eu pego aí 53 dividido por 60, que é dos minutos. Lembrando que eu vou colocar um 0 aqui, acrescentar um 0 com uma vírgula aqui, né? E a gente vai multiplicar. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Vai ser 6 vezes 8, 48. 8 vezes 60 vai dar 480 aqui. 0, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 50, né? Eu posso acrescentar mais um 0 aqui para dar continuidade? Posso, né? E aí, a gente vai aproximando aí. Então, vamos lá. 6 vezes 42 vai dar 8 aqui, né? 480. Subtraindo, vai sobrar aqui 20 e aí sucessivamente. Então, dá aí 0,88 horas. Então, o meu resultado final vai ser 0,88 horas, né? Vai ser o meu resultado final. Se 40 minutos, ele vai andar 60 km por hora, né? Em 80 ele andaria 53 minutos, mas como eu tenho a relação de quilômetros por hora, ele vai andar aí vai gastar 0,88 horas aí, tá bom? Avançando aí, agora a gente vai fazer uns exercícios aí vamos exercitar essas regras de 3, tá? Eu mandei uma lista de exercícios para vocês sobre regra de 3, lembrando que eu passei o exercício na quarta-feira. Quarta-feira foi 1º de julho, né? 1º de julho de 2020, eu passei um exercício de regra de 3. Vocês, após assistir esse vídeo, vocês vão eu falei que não era para entregar até o momento da aula serem postada. Após a aula ser postada, vocês vão me entregar essa lista no dia 10/7. Eu quero receber a lista no dia 10/7 para mim fazer a correção dos exercícios de vocês. Vamos lá. Então, vamos exercitar, vamos realizar alguns cálculos aqui. Com 2 kg de farinha podem ser feitos 3 pães. Então, a gente está falando de quilo e de pães. Então, vamos montar a nossa regra de 3. Estou falando de quilo e estou falando de pães. Então, eu tenho 2 kg de farinha, né? Que eu tenho aí, que
2 quilos dá aproximadamente 30 pães. Ele quer saber quantos quilos de farinha são necessários para fazer 150 pães. Olha só, se em 2 quilos eu fiz 30, consequentemente, para fazer 150 vai ser bem mais de 2 quilos, né? Tenho esse raciocínio aí. 30 vezes x, 30x, né? Igual 150 vezes 2 vai dar 300. Quando a gente pega x igual 300, que é o meu numerador, sobre o meu denominador, vai dar 10 quilos. Então, eu vou precisar de 10 quilos aí de farinha para realizar aí 150 pães. Avançando. Para construir uma casa, 5 pedreiros gastam 300 dias. Então, qual é a minha relação? A quantidade de pedreiros, né? E os dias. Então, em cinco pedreiros, eles gastam 300 dias para construir uma casa. Quantos dias? Quer saber quantos dias 10 pedreiros vão construir essa casa? Se em 5 dias eles gastam, se 5 pedreiros gastam 300 dias, consequentemente, se eu aumento o número de pedreiros, eu vou diminuir a quantidade de dias para construção dessa casa, né? Então, vamos lá calcular. 5x, né, igual, vai dar aqui 10 vezes 3, vai dar 3.000. X igual 3.000 dividido por 5, 6 dá 30, né? E aí, consequentemente, eles vão precisar aí de... Deixa eu só ver aqui, 2, 3, tá certo. Eles vão precisar aí de aproximadamente 60 dias para construir essa casa. Então, vejam que aumentei o número de pedreiros, eu diminuo a quantidade de dias aí para construção. Próximo cálculo. Um relógio adianta 40 segundos em 6 dias. Então, a gente está trabalhando segundos e trabalhando em dias. Então, um relógio, ele adianta 40 segundos em 6 dias, né? E aí, ele quer saber quantos minutos, x aqui, vai adiantar em 54 dias. Uai, professora, mas ele quer em minutos e aí você está colocando segundos e um x. Porque a gente primeiro vai fazer o cálculozinho da regra de 3, depois a gente vai transformar o resultado que vai estar em segundos em minutos, porque ele quer em minutos. Cuidado, às vezes a questão me dá segundos e ele pede o resultado final em minutos e a gente tem que fazer essa conversão, tá? E aí a gente tem x vezes 6, 6x, e aí a gente tem 40 vezes 54. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, né? Daí 2.160. Então, 2.160 dias. 2.160 dividido por 6, né? Então, 3 vezes 6 dá 18. Sobra 3 aqui, dá 36. 6 vezes 6 dá 0 aqui, esse 0 eu desloco para cá. Então, vai dar aí, ó, x 360 segundos. Só que eu não quero segundos, eu quero o quê? Em minutos. Eu quero em minutos. Então, como é que a gente vai fazer? Uma hora tem 60 minutos, certo? 1 minuto tem 60 segundos. Vocês precisam saber essas regrinhas básicas, né? Se em 1 minuto eu tenho 60 segundos, quanto que a gente tem aqui? 360 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 360 segundos vão ter quantos minutos? E aí a gente faz essa divisão, vai dar o quê? 360 dividido por 60, né? E aí 6 vezes 6 vai dar 6 vezes 60 vai dar 360, então eu vou ter o quê? 6 minutos aí de resultado final. Cuidado para não colocar em 360 minutos aqui, viu? Porque a gente está falando de segundos e após o resultado final a gente vai transformar aí esse resultado de segundos em minutos, tá bom? Finaliza a aula, essa parte da aula de farmacologia aqui com vocês.
realizem essas atividades. Eu vou mandar uma lista de exercício, perdão, eu já mandei a lista de exercício, né? É várias turmas, a gente acaba até confundindo. Já mandei a lista de exercícios, vocês vão ter até dia 10/7 para me mandar essa lista de exercício com esses cálculos da regra de 3. E eu não quero só o resultado final, por exemplo, resposta, valor tal. Eu quero a montagem do cálculo. Então, se é regra de 3, vocês vão montar a regrinha de 3 para mim e com o resultado final. E o resultado final, por exemplo, a gente falou aqui, né, na resolução de minutos, né, de segundos. Então, deu o quê? 6. É 6 o quê? 6 segundos, 6 minutos, 6 minutos, que nem o quilo. 2 quilos de farinha para 10 pães. 3 quilos vai para 3 quilos, vai realizar quantos pães? Exemplo, vamos supor, vai realizar, sei lá, 20 pães, resultado 20 pães, tá bom? Porque eu não vou saber, se colocar só 20, eu não vou saber o que é aquele 20 ali. Se ele está relacionado com quilo, se ele está relacionado com os pães. Então, no exercício, montem a regrinha de 3, montem lá os parâmetros de dias e meses, quilo, pães. Montem a regra de 3, eu quero todo o esquema montadinho na correção dos exercícios. Se vocês não realizarem dessa forma, eu não vou corrigir os exercícios, eu vou mandar de volta, tá bom? Então, tenham cuidado, façam bastante exercício, se precisar, mandem mensagem, eu faço uma nova lista de exercícios com mais exercícios para vocês treinarem essa parte básica, isso aí é básico. Quando eu chegar em cálculo de medicação, eu não vou parar nisso aqui mais não vou estar revisando esses aspectos com vocês, não, a gente vai seguir daí pra frente, quem se perder vai tentando aí se achar no meio do caminho, tá? A gente se encontra na próxima aula, qualquer dúvida eu tiro com vocês lá na plataforma, até mesmo no Skype. Até mais!